Questão 21, item 04. O polinômio h pode ser expresso por h de x é igual a menos x mais 2. Então, eu tenho um polinômio genérico, h de x é igual a mx mais n. É um polinômio do primeiro grau, porque o maior expoente é x elevado a 1. Então, é um polinômio do primeiro grau. E ele quer saber se eu posso, com os dados do gráfico, escrever esse polinômio h de x na forma desenvolvida como menos x mais 2. Então, esse é aquele momento da matéria que todo o conhecimento que tu tem de funções e de polinômios e de geometria analítica vão se juntar. Por quê? Porque a gente sabe que, quando está estudando funções, a gente sabe que uma função do primeiro grau é um gráfico, é uma reta. Em geometria analítica, a gente sabe que para eu fazer a equação desenvolvida da reta, eu vou precisar do quê? De dois pontos. E aqui em polinômio eu tenho o quê? Eu tenho um polinômio do primeiro grau, que é uma reta, uma equação, pode ser representado por uma equação do primeiro grau, certo? Então, tudo que eu tenho num campo da matemática, função, se aplica em polinômio, que se aplica em geometria analítica. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que, com base nesse gráfico, nessa reta, eu vou ter que reescrever esse polinômio, que é uma função do primeiro grau, na forma desenvolvida. E para isso a gente vai precisar de quê? De dois pontos, de duas, e o ponto, cada ponto tem o quê? Coordenadas. Então eu vou precisar de dois pontos para, com base nas coordenadas, fazer um sisteminha. Então, minha equação geral, mx mais n, meu polinômio h, mx mais n. Por que ele não fez ax mais b? Ele usou a nomenclatura de geometria analítica. Por quê? Porque o a e o b ele já usou no polinômio p. Né? Então aqui ele vai botar os coeficientes m e n. Quais pontos da reta eu consigo identificar no gráfico que me são úteis? O B, que é um ponto de coordenada menos 1, x igual a menos 1, y igual a 4. O 2, que é o intercepto, que tem coordenadas x igual a 0, y igual a 2. O 1, que é a raiz, que tem coordenadas x igual a 1, y igual a 0. E o A, que é o ponto de coordenadas x igual a 2, y igual a menos 2. Então, eu poderia fazer um sistema com quatro opções. A primeira opção é usando o ponto 1, que é menos 1 e 4, o ponto B. A segunda opção é usando o intercepto, que é 0 e 2. A terceira opção é usando a raiz, que é 1 e 0. E a quarta opção é usando o ponto A, que é 2 e menos 2. Vamos fazer um sistema. Tenho quatro opções. Preciso de duas variáveis, m e n. Vou precisar de duas equações. Quais que eu escolho? Vou facilitar minha vida. Vou escolher a do intercepto e a da raiz. Por quê? Porque tanto no eixo do x quanto no eixo do y, o que acontece? Ou eu vou ter 0 no lugar de x, ou 0 no lugar do y. Me facilita o cálculo. Então vamos lá. Vamos usar a segunda e a terceira. A do intercepto. 2 é igual a m que multiplica 0 mais n. 0 vezes m dá 0. N é igual a 2. Fácil. Agora vamos usar a da raiz. 0 é igual a m que multiplica 1 mais n. M que multiplica 1 é o m. E o n que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então, m é o oposto de n. Quanto que vale n? N vale 2. Então, o oposto de 2 é menos 2. Então, m é igual a menos 2. Achei o primeiro coeficiente, achei o segundo, consigo montar a equação. H de x é igual a mx, ou seja, menos 2x, mais n. O n é 2, então mais 2. O que é o menos 2? Menos 2, numa função do primeiro grau, é o quê? É o coeficiente angular, que marca o quê? A inclinação da reta. Como o a é negativo, é menos, então é uma reta decrescente. E o 2 vai marcar o quê? A inclinação da reta, vai ser uma reta mais inclinada. E o mais 2, o segundo é o quê? É o intercepto. É o coeficiente linear ou em polinômios termo independente. Que é o quê? Que é o valor do gráfico, da reta, quando o gráfico cruza o eixo do y. Fácil, né? Seguimos. Eu tenho, então, as outras dois pontos. O B, que é o coordenadas x igual a menos 1, y igual a 4. E o A, coordenadas x igual a 2 e y igual a menos 2. Consigo fazer o sistema com esses dois? Consigo. Dá trabalho? Dá, mas vamos lá. 4 igual a m que multiplica menos 1 mais n. M vezes menos 1 dá menos m. Isolo n, vai ficar. O menos m passa para o outro lado mais n. Então, n é igual a m mais 4. Vai para a segunda equação.
menos 2 é igual a 2m, 2 que multiplica m é 2m mais n. O n a gente sabe que é m mais 4, então eu vou substituir n por m mais 4. Como é que fica? Menos 2 é igual a 2m mais m mais 4. 2m mais m dá 3m. O mais 4 passa para o outro lado, menos 4. Então, menos 2 menos 4, menos 6. 3m, o 3 está multiplicando, passa a dividir. Então, m é igual a menos 6 dividido por 3, que é igual a menos 2. Já cheguei no valor de m, só substituir voltar na primeira equação e substituir o valor de m. Então, n é igual a m, que é menos 2, mais 4. Menos 2 mais 4 vai dar mais 2. Então, a minha equação geral, que é mx mais n, vai ficar como? Vai ficar m, que é menos 2, então menos 2x, mais n, mais 2. Novamente, sinal negativo no A é o que? É uma reta decrescente. O 2, o menos 2, que é o coeficiente angular, vai marcar o que? A inclinação da reta. E o mais 2 é o nosso intercepto, o coeficiente, o termo independente, o coeficiente linear, que é aquele valor que a reta corta o eixo do y. Agora vamos botar no gráfico as duas retas H, essa daqui, que é do gráfico, a reta, e esse aqui que ele deu no enunciado. Vamos comparar. Então, em verde, em laranja, eu tenho o quê? mx mais 2, que é o do item 4. O que a gente olha? Ela é menos inclinada que a verde. Então, a raiz dela é no ponto 2, porque se eu botar 2 no lugar do x, vai ficar menos 2 mais 2, zerou. Então, raiz é igual a 2. Domínio reais, reta real, imagem reta real. E a outra equação, h de x, que a gente acabou de calcular, é menos 2x mais 2. A raiz do h do x vai ser 1, certo? Domínio reais também, uma reta, domínio reais, imagem reais. O que eu observo? Intercepto, coeficiente linear, mais 2, mais 2. As duas retas vão cortar o eixo do y no mesmo ponto. Né? O intercepto é igual a 2. Raízes, 1 e 2. As raízes são diferentes. Uma aqui no 1, outra no 2. Menos, coeficiente angular, negativo para a primeira e negativo para a segunda reta. Ou seja, as duas retas são decrescentes. O que vai mudar? Vai mudar o 2, que aqui é menos 1x e aqui na outra é menos 2x. O quê? Ou seja, o 2, que é o coeficiente angular, vai marcar o quê? A inclinação da reta. Ou seja, a reta verde ela é mais inclinada do que a reta laranja. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta verde é maior do que o coeficiente angular da reta laranja. Né? Quando eu digo maior, maior em valores em termos absolutos, né? Porque obviamente o menos 2 é menor do que menos 1, porque as duas retas são decrescentes, certo? Fizemos essa revisão. Então, o item 4 da questão 21, incorreto, porque h de x não é menos x mais 2. h de x é menos 2x mais 2.